Boa noite, começa agora o Nihon National News, informação que conecta você ao mundo. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal já está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Japão e Mercosul iniciaram conversas preliminares para um acordo de parceria econômica. O anúncio formal pode ocorrer na cúpula do G7 na França. Brasil e Japão buscam diversificar suprimentos de petróleo, minerais críticos e reduzir tarifas automobilísticas. Boa notícia para laços bilaterais em meio a instabilidades globais. Você confere agora os principais destaques do Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. O Japão registrou em 25 o maior número de nascimentos de sua história. Segundo dados divulgados pelo governo, 671.236 bebês nasceram de cidadãos japoneses no ano passado, uma queda de 2,2% em relação a 24. A taxa de fertilidade também atingiu um novo recorde negativo, chegando a 1,14 filhos por mulher. Apesar de um leve aumento no número de casamentos pelo segundo ano consecutivo, as mortes continuam superando amplamente os nascimentos. Especialistas alertam que medidas urgentes serão necessárias para enfrentar o envelhecimento populacional e a redução da força de trabalho no país. O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou que a instituição deve discutir de forma aprofundada uma possível elevação da taxa básica de juros na próxima reunião de política monetária. Segundo ele, o aumento dos preços do petróleo, impulsionado pelas tensões no Oriente Médio, pode acelerar a inflação no país e pressionar o custo de vida das famílias. Atualmente, a taxa de juros está em 0,75%, mas o mercado já considera a possibilidade de uma nova alta. O Banco do Japão busca equilibrar o controle da inflação com a manutenção do crescimento econômico em meio a um cenário de incertezas globais. O tufão Jangmi atravessou o oeste e leste do Japão nesta quarta-feira, provocando enchentes, deslizamentos de terra e diversos transtornos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em 6 províncias, segundo as autoridades. A tempestade causou transbordamento de rios, bloqueio de estradas, quedas de árvores e interrupções no transporte aéreo e ferroviário. Mais de 5.000 escolas e universidades suspenderam as atividades em 23 províncias. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o sistema segue em direção ao Oceano Pacífico e deve perder força gradualmente nos próximos dias. A seleção feminina de vôlei do Japão venceu na manhã desta quinta-feira o time da França por 3-1. As ginotores começaram a campanha no Canadá com o pé esquerdo, perdendo o primeiro set por 25-23. No entanto, o Japão deu troco, passando por cima das adversárias no segundo set por 25-12. Uma resistência francesa no terceiro, mas vencida por 25-22. E no quarto, por 25-13. A próxima partida ocorre no sábado contra a Ucrânia, às 5h30 da manhã, com transmissão da Rádio Mirai. Agora você fica com as principais informações do mundo com o repórter Plínio Lima. O Irã confirmou ter realizado um ataque contra alvos no Kuwait, descritos pela Guarda Revolucionária como bases inimigas. A ação aumenta a tensão no Oriente Médio e amplia as preocupações da comunidade internacional com a possível escalada do conflito na região. Segundo autoridades americanas, a ofensiva não alcançou seus principais objetivos e teria fracassado em causar os danos planejados. O episódio ocorre em meio ao agravamento das disputas envolvendo Irã, Estados Unidos e seus aliados,
em uma área estratégica para o abastecimento mundial de energia. Governos de diversos países acompanham a situação com atenção, enquanto cresce o temor de novos confrontos que possam afetar a segurança regional e o mercado global de petróleo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o Irã ainda mantém uma quantidade significativa de drones, mesmo em meio às discussões sobre uma possível trégua no conflito regional. Segundo Rubio, o uso crescente desses equipamentos representa um desafio global devido ao baixo custo de produção e à facilidade de emprego em operações militares. A declaração ocorre em um momento de incerteza sobre a estabilidade da região e levanta preocupações sobre a capacidade do Irã de manter ações ofensivas mesmo diante de eventuais acordos diplomáticos. Especialistas avaliam que os drones se tornaram uma das principais ferramentas dos conflitos modernos, ampliando os riscos para a segurança regional e aumentando a pressão por mecanismos de controle e monitoramento internacional. Vamos falar de cultura? Confira agora os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que repercutiram no Brasil com a nossa repórter Herotildes Lourenço. O Brasil desperdiça anualmente um volume de água capaz de abastecer cerca de 77 milhões de pessoas, segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil. O estudo aponta que as perdas ocorrem principalmente por vazamentos, fraudes e falhas na infraestrutura de distribuição. O volume desperdiçado é equivalente ao dobro da população brasileira, que ainda enfrenta dificuldade de acesso regular ao abastecimento de água. Especialistas alertam que a redução dessas perdas poderiam ampliar o acesso ao recurso, diminuir custos operacionais e fortalecer a segurança hídrica do país. Os dados reforçam a necessidade de investimentos em manutenção de redes, tecnologia e gestão eficiente dos sistemas de abastecimento, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelo crescimento urbano. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos teria movimentação política e seria direcionado ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não às empresas brasileiras. Segundo o parlamentar, a medida reflete divergências entre Washington e Brasília, mas não representa uma crítica ao setor produtivo nacional. A declaração chama a atenção para os possíveis impactos das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Empresários e representantes da indústria acompanham com preocupação os reflexos das tarifas sobre exportações, investimentos e geração de empregos. O governo brasileiro defende o diálogo em busca alternativas para reduzir o prejuízo comerciais, enquanto o tema ganha destaque no cenário político e econômico do país. Fique agora com as notícias mais importantes da comunidade brasileira no Japão.
com a repórter Franciele Tsutsumi. A cidade de Suzuka, na província de Mie-ken, iniciou um novo serviço de interpretação telefônica para auxiliar moradores estrangeiros durante situações de desastres naturais. O atendimento gratuito começou a funcionar no dia 13 de maio. Recebe suporte em português e outros 23 idiomas, com funcionamento 24 horas por dia em casos de emergência. Segundo a Prefeitura, o sistema será ativado apenas em situações como terremotos de magnitude 4 ou superior, fortes chuvas, nevascas e enchentes. Por meio da central, estrangeiros poderão receber orientações oficiais e informações de emergência com auxílio de intérpretes especializados. O serviço também permitirá chamadas em viva voz e conferência, facilitando o atendimento em hospitais, empresas, centros de evacuação e postos de assistência. Atualmente, o município possui mais de 10 mil moradores estrangeiros de 66 nacionalidades, representando cerca de 5,6% da população local. A Prefeitura informou que novas orientações sobre o serviço serão divulgadas pelos canais oficiais da cidade. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. Agora é hora de conferir como o tempo vai se comportar para esta sexta-feira. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e até amanhã.